perder meu dia de emprego. Ai, que ódio, mano. Levantar essas horas por causa de... Oh, pelo amor de Deus, não tem dia de sábado não, pra vocês fazer greve, não? Paulistanos enfrentam problemas para tentar chegar ao trabalho nesta manhã de greve nos transportes públicos. O programa Desenrola foi aprovado no Senado e agora vai para a sanção presidencial. Chanceleres da União Europeia prometem apoio duradouro à Ucrânia. Em Bangladesh, mais de 1.000 pessoas morreram de dengue desde o início do ano. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a esta edição. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, vamos juntos ver o que é notícia no Brasil e no mundo neste dia atípico em São Paulo. Os paulistanos enfrentam problemas para tentar chegar ao trabalho nesta manhã de greve nos transportes públicos. O Tribunal Regional do Trabalho determinou a manutenção dos serviços de transporte em 100% nos horários de pico e 80% nos demais períodos. Os sindicatos dos metroviários e dos ferroviários estão em greve unificada desde as 0 hora desta terça-feira. Apesar da paralisação, algumas linhas estão em funcionamento. Do metrô, a linha 4 amarela de Vila Sônia até a Luz e a linha 5 lilás, de Capão Redondo até a Chácara Clabim. Do trem, linhas 8 Diamante de Itapevi até Júlio Prestes, 7 Rubi, da Luz até Caieiras, linha 9 Esmeralda de Osasco até Bruno Covas Mendes, Vila Natal e linha 11 Coral da Luz até Guaianazes. Por causa da paralisação, o rodízio de veículos foi suspenso pela Prefeitura de São Paulo, que ainda determinou que toda a frota de ônibus esteja rodando durante todo o dia e ampliou o itinerário ou reforçou as frotas de algumas linhas municipais de ônibus. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região determinou a manutenção dos serviços de transporte em 100% nos horários de pico e 80% nos demais horários. O governo de São Paulo afirmou que a greve do metrô, da CPTM e da Sabesp é ilegal e abusiva. A paralisação das categorias acontece para protestar contra as concessões, terceirizações e privatizações que foram propostas pelo governo estadual. Bem, e com o descumprimento dessa decisão, a multa estipulada pelo tribunal é de R$500 milhão ao metrô e CPTM, né? A gente vê aí que são 4 milhões de pessoas afetadas com a greve, são 3 milhões no metrô e 1,5 milhão, na verdade, é na CPTM, portanto, 4,5 milhões de pessoas afetadas. São ao todo 9 linhas afetadas, 4 do metrô, 5 da CPTM. As linhas do metrô paralisadas eu vou reforçar aqui. É a 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e a 15 prata. E as linhas 4 amarela e 5 lilás do metrô são operadas pela iniciativa privada, portanto, não foram atingidas. Entre as linhas da CPTM estão paradas a 10 turquesa, 12 safira e 13 jade. E operam parcialmente a 7 rubi e a 11 coral. Os engenheiros da CPTM decidiram não participar dessa greve, né, dessa paralisação. Por isso, as linhas 11 Coral e 7 Rubi funcionam. Então, eu vou reforçar aqui para vocês o trecho em que essas linhas estão funcionando. A linha 7 Rubi opera entre a Luz e Caieiras, com integração na Barra Funda, para a linha 8 Diamante, que é administrada pela iniciativa privada. E a linha 11 Coral opera entre a Luz e Guaianazes. Lembrando que lá na Luz tem a integração para a linha amarela do metrô, também administrada pela iniciativa privada, portanto, está funcionando normalmente. Assim como a linha 9 Esmeralda, que também opera sem nenhum transtorno na manhã desta terça-feira. Agora, por causa dessa paralisação, a SP Trans tem esse esquema especial com 100% da frota operando no dia de hoje durante o dia todo. Portanto, são 25 linhas de ônibus estendidas para tentar aí ajudar os passageiros. Outra informação importante é que as aulas da rede estadual foram suspensas hoje por causa dessa greve. Mas as escolas municipais aqui da capital paulista funcionam normalmente. Hoje foi decretado também ponto facultativo pelos governos estadual e municipal. Esse anúncio foi dado ontem, né? Sobre esse ponto facultativo aí nesta terça-feira. Por isso, agendamentos no SUS, no Poupa Tempo, poderão ser remarcados por essas pessoas que não vão conseguir
chegar a esses locais para esses agendamentos hoje. E por causa da paralisação, o rodízio municipal de veículos também foi suspenso e isso com certeza já causa muito reflexo no trânsito da cidade. É importante lembrar que as faixas de ônibus não estão liberadas para carros, viu? E aí, falando um pouquinho do trânsito, já são mais de 600 quilômetros de lentidão em toda a capital paulista. Eu tenho aqui informações da CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego. Na região norte de São Paulo, são 79 quilômetros de lentidão. Na Zona Oeste, 113 quilômetros de filas. O centro, 39. A Zona Leste é a pior de todas, com 189 quilômetros de lentidão. E a Zona Sul também bem ruim, 173 quilômetros de filas. E olha só, a alternativa para muita gente tem sido os carros de aplicativo, mas a informação é de que alguns passageiros estão demorando muito para conseguir chegar ao destino por conta do trânsito e também estão pagando mais caro, além da demora, lógico, da espera para esse aplicativo, esse carro de aplicativo chegar até o passageiro. Os táxis acabam sendo uma opção também, porque eles não têm uma tarifa dinâmica, portanto, esse valor fica um pouco abaixo, ainda assim maior do que o valor dos carros de aplicativo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou nessa manhã sobre o descumprimento dessa determinação. E aí, agora você vai ver um trechinho dessa fala dele. Acompanhe. Aquilo que a gente esperava está se concretizando. Temos aí uma greve de metrô, CPTM, Sabesp, uma greve ilegal, uma greve abusiva, uma greve claramente política, uma greve que tem por objetivo a defesa de um interesse muito corporativo. E aí quem está entrando em greve está se esquecendo do mais importante, que é o cidadão. A gente está vendo as pessoas nas estações, pessoas que acordaram cedo, que precisam do transporte público, que é um direito social, para chegar ao trabalho, para chegar à consulta, para chegar à faculdade, para chegar na entrevista de emprego, e aí se deparam com a estação fechada, se deparam com as linhas sem operação. A Justiça tinha decretado o funcionamento das linhas, 100% do efetivo nos horários de pico, de 6 a 9 da manhã, 80% nos horários que não são de pico, e a Justiça foi ignorada. Ou seja, essa turma não está respeitando sequer o Judiciário. Bem, e a gente segue com mais informações sobre a paralisação dos transportes públicos aqui em São Paulo, metrô e CPTM. Agora, com informações ao vivo com o apresentador Kleber Werneck, que está neste momento em Mogi das Cruzes, cidade aí da Grande São Paulo. Ele não conseguiu chegar aqui hoje e está lá trazendo as informações ao vivo para a gente. Olá, Kleber, bom dia. Oi, Kleber, bom dia. Olá, muito bom dia. A terça-feira, começa bastante complicada na cidade de São Paulo e também na Grande São Paulo. Eu falo ao vivo da cidade de Mogi das Cruzes, que fica na região metropolitana de São Paulo. E aqui a situação também é complicada. Eu vou mostrar. Esta é a estação da CPTM, estação Brás Cubas. A gente pode ver que há um trem ali parado, mas o portão está fechado. A gente pode ver aqui também a faixa informando sobre a greve. Eu cheguei aqui por volta das 3h30 da madrugada, antes do sol nascer, e já presenciei muitos trabalhadores chegando aqui ao local, não conseguindo transporte e voltando para casa. Boa parte voltou para casa. Vou mostrar também aqui, representantes do sindicato que marcam presença aqui. É bom lembrar que essa greve, ela está planejada para durar 24 horas. E de acordo com a determinação da Justiça, era para que 80% dos trens e metrôs funcionassem em horário normal e 100% em horário de pico. Agora é pouco depois das 8h30, então ainda é horário de pico, e a gente pode ver, está fechada, ou seja, do não respeito a essa determinação, deve ser aplicada aí uma multa de R$500 mil para os sindicatos. A estimativa é de que mais de 4 milhões de pessoas que passam diariamente pelos trens e também pelos metrôs estão sendo prejudicadas. Havia uma proposta, o sindicato fez uma proposta para que hoje houvesse catraca livre. Não haveria a cobrança de passagens e também não haveria paralisação, mas o governo do estado
não aceitou essa proposta. E a alegação do governo é que não haveria segurança suficiente. O governo não poderia garantir a segurança com as catracas livres. Então, por isso, a determinação do sindicato e dos funcionários foi pela paralisação. Agora eu vou dar um panorama sobre o funcionamento do metrô e do trem hoje. Vou começar aqui pelos serviços do metrô. A linha 1 azul está fechada, a linha 2 verde também está fechada, a linha 3 vermelha está fechada, a linha 15 prata está fechada, a linha 4 amarela está aberta, essa funciona, e a linha 5 lilás também está aberta. Agora, os serviços da CPTM, que são os trens metropolitanos. A linha 7 Rubi, que vai de Caieiras à Luz, funciona parcialmente. A linha 10, linha turquesa, está fechada. A linha 11 Coral, que aliás é essa aqui, ela está operando de Guaianazes até a Luz. A linha 12 Safira está fechada e a linha 13 Jade também está fechada. A linha 8 Diamante está aberta e a linha 9 Esmeralda também está aberta. Eu conversei também com alguns trabalhadores que buscavam outras alternativas para chegar no trabalho. A primeira delas é o transporte por aplicativo. E, em média, segundo o relato desses trabalhadores, as viagens hoje estão custando aí em torno de 20% mais caras por causa dessa greve. A procura aumentou e o preço também subiu. E olha só, eu presenciei aqui também na estação transportes, vamos dizer assim, alternativos, motoristas particulares oferecendo viagens, claro, viagens clandestinas, mas também está acontecendo isso e hoje eu pude presenciar aqui. Eu vou pedir para o Serginho mostrar mais aqui ao lado. Do outro lado da rua, né, alguns trabalhadores que ainda aguardam, na esperança da estação abrir. Segundo o sindicato, pode ser que ao longo do dia, parcialmente, o trem seja retomado aqui na estação de Brás Cubas, mas muitos a gente pode ver ali também estão indo embora. Do outro lado, a gente pode ver uma viatura da Polícia Militar, desde cedo também aqui, garantindo a segurança. E assim começa a terça-feira. O transtorno por causa dessa greve, afinal, como eu disse, 4 milhões de pessoas passam diariamente pelos trens da CPTM e pelo metrô. Então eu volto com vocês aí no estúdio, mas vou continuar aqui acompanhando toda a movimentação. Kleber, você que está acompanhando aí toda essa situação aí em Mogi das Cruzes, para você foi difícil chegar até aqui hoje, né? Portanto, está fazendo seu trabalho aí da tua região. A gente tem um outro funcionário que também é aí dessa região, não conseguiu chegar hoje. Como é que é para a população aí desse município, Kleber? Tem alguma alternativa de ônibus, pelo menos, para conseguir se deslocar e vir até São Paulo? Olha, falando agora sobre a população, aqui é extremo da Zona Leste, né? A região, depois de Ferraz de Vasconcelos, Suzano, é o extremo da Zona Leste. Então, praticamente a única alternativa é esse trem, essa linha da CPTM. Outras alternativas mais complicadas são os ônibus intermunicipais. Mas para vocês terem uma ideia, o trem daqui de Mogi das Cruzes até a Estação Luz demora aí em torno de 50 minutos. Já uma viagem de ônibus passando aí por todos esses municípios. Cai até 3 horas e meia, o que dá muita diferença. Então, essa é praticamente a única alternativa para os moradores aqui dessa região, da região metropolitana. Bastante complicado, né, Kleber? Muitas vezes nem vale a pena seguir até o trabalho, porque são 3 horas para ir, mais 3 horas para voltar, já dá praticamente as 8 horas de trabalho do dia, né? Então, portanto, muita gente sem conseguir chegar ao trabalho nesse dia de hoje. Kleber, obrigada pelas suas informações. Ao longo da nossa programação, você vai acompanhar mais informações sobre a greve dos trens, metrô, aqui em São Paulo, inclusive a greve que também afeta a Sabesp. O Supremo Tribunal Federal condenou mais 3 réus por ataques a Brasília no dia 8 de janeiro. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Mais 3 réus foram condenados pela Corte Suprema por invadir e depredar as sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que fixou penas que variam de 12 a 17 anos de prisão.
Acompanharam os votos de Moraes os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Luiz Fux. O julgamento virtual terminou às 0h desta terça-feira, mas todos os ministros já tinham votado. Os ministros Cristiano Zanin, André Mendonça e Luiz Roberto Barroso também votaram pelas condenações, mas propuseram penas menores, entre 10 e 15 anos. O ministro Nunes Marques votou pela absolvição de um dos réus e a condenação dos outros 2 a 2 anos e 6 meses de prisão cada um. Houve condenação também ao pagamento de 30 milhões de reais por danos morais coletivos. Este valor deve ser quitado de forma solidária por todos os condenados. Os réus podem recorrer no próprio Supremo para questionar as penas e os valores das indenizações. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco você vai ver que mais de 1.000 pessoas morreram de dengue em Bangladesh desde o início do ano. E ainda nós vamos continuar te atualizando sobre a greve que atinge o metrô e a CPTM em São Paulo. Nós voltamos já. Ah, vocês entendem? Vocês vão pagar meu dia? Vocês vão pagar? Se você me deixar explicar... Não tem explicação. Tem explicação. Que explicação pra quê? Eu vou perder meu dia. Explicação, dinheiro no meu bolso, papai. A gente... Estamos de volta com mais informações e nós vamos falar de um problema que está acontecendo em Bangladesh. Mais de 1.000 pessoas morreram de dengue desde o início do ano. Segundo dados oficiais, essa é a pior epidemia da doença na história do país. A Organização Mundial da Saúde enviou especialistas para ajudar as autoridades a reforçarem a vigilância, aumentar a capacidade laboratorial e melhorar a comunicação com as comunidades afetadas. O ex-diretor dos Serviços de Saúde de Bangladesh, Benazir Ahmed, afirmou que o número de mortes é superior ao de todos os anos anteriores combinados desde 2000. Bangladesh registra casos de dengue desde a década de 1960, mas em 2000 sofreu sua primeira epidemia de dengue hemorrágica. De acordo com a OMS, uma combinação de fatores como a mudança climática e o fenômeno El Niño contribuiu para o aparecimento de graves epidemias da doença em regiões do mundo como o Bangladesh, América do Sul e países da África subsaariana. Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia se encontraram nesta segunda-feira em Kiev, uma reunião histórica para mostrar o seu apoio duradouro à Ucrânia, que foi invadida pela Rússia e que agora aspira a integrar o bloco dos 27. Apoio duradouro à Ucrânia. A promessa foi feita ao governo de Kiev nesta segunda-feira, durante uma reunião de ministros das Relações Exteriores da União Europeia na capital ucraniana. Em conflito com a Rússia desde fevereiro de 2022, o país aspira a se tornar o 28º membro do bloco europeu e pressiona para sua integração. Apesar de obter o status de país candidato em junho de 2022, não há um calendário concreto para as negociações de adesão. Diante de 24 membros presentes, estavam ausentes Polônia, Hungria e Letônia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse: Estou confiante de que a Ucrânia e todo mundo livre podem prevalecer neste confronto. A nossa vitória depende diretamente da nossa cooperação. Quanto mais passos fortes e baseados em princípios tomarmos em conjunto, mais depressa essa guerra terminará de forma justa, com o restabelecimento da nossa integridade territorial e uma garantia confiável de paz para toda a Europa. Horas antes, o Kremlin disse estar convencido de que a fadiga do apoio irá aumentar entre os diferentes países. Os 27 membros da União Europeia permaneceram em grande parte unidos no apoio à Ucrânia, com 11 séries de sanções à Rússia e gastos de bilhões de euros para enviar armas a Kiev. O governo de Zelensky pede o envio de mais armamentos, em particular mísseis de longo alcance, para recuperar territórios ocupados pelas forças russas. As autoridades ucranianas alertaram que a Rússia retomou uma campanha sistemática de ataques aéreos contra as instalações de energia antes do inverno local. Uma estratégia que deixou milhões de pessoas sem calefação ou abastecimento de água por longos períodos no ano passado. A ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, pediu a implementação de um plano de proteção de inverno para que a Ucrânia enfrente os ataques. Bem, agora a gente volta com mais informações sobre a greve do metrô e CPTM aqui em São Paulo, que afeta aí praticamente 4,5 milhões de passageiros
em toda a cidade. E como hoje é um dia extremamente atípico aqui em São Paulo, o nosso apresentador Kleber Werneck está pelas ruas e vai trazer mais informações para a gente aí sobre essas pessoas que tentam se locomover com o transporte público na data de hoje. Kleber, você já disse para a gente no bloco anterior que é muito difícil vir de Mogi das Cruzes, onde você está, aqui para a capital paulista, já que as viagens de ônibus aí durariam cerca de 3 horas, dependendo da região em que essa pessoa precisasse vir aqui para São Paulo. Eu quero saber de você, Kleber, como é que estão funcionando os carros de aplicativo por aí? Eles estão demorando mais? As taxas estão maiores? Os preços, as tarifas estão maiores? Você tem informações sobre isso das pessoas com quem você conversou aí nessa região? Olha, essa paralisação dos metrôs e dos ônibus, claro, tem influência direta nos outros transportes. A começar pelos ônibus, que estão hoje circulando mais lotados e com um tempo de espera maior. E os carros de aplicativo, claro, também sofrem e bastante os reflexos. Além do preço, como eu disse na minha primeira entrada, estão aí em torno de 20% mais caros. O tempo de espera para conseguir um carro também é grande. Eu presenciei aqui na estação muitas pessoas tentando o carro e não conseguindo. Eu vou mostrar aqui, inclusive, ó, tem um rapaz aqui, um trabalhador. Por favor, amigo, o senhor está tentando trabalhar, tentando ir para o trabalho? Estou tentando chegar, mas aqui está difícil. Que hora que o senhor chegou aqui? 7 horas. 7 horas e até agora nada? Agora, eu vou ali, dou uma volta e volto e nada. E não perdeu a esperança ainda? Não. E aplicativo? O senhor tentou pegar um carro de aplicativo? Ainda não, mas minha amiga está tentando pegar, mas não está conseguindo aqui. Não está conseguindo. Crianças aqui, ó, sofrendo com essa falta de transporte. Ali na esquina a gente vê, eu conversei com aquela moça, ela estava com o filho tentando o aplicativo, a gente pode ver o celular na mão dela e não tem conseguido. Como eu disse, além do preço 20% mais caro, a demora também tem sido grande. Os motoristas de aplicativo, claro, privilegiando as corridas mais longas que vão render mais. Ou seja, como eu disse, cerca de 4 milhões de pessoas estão sendo prejudicadas. Essa é a estimativa. Vou mostrar de novo ali a fachada da estação de trem. Agora, nenhuma pessoa, como eu disse agora há pouco, cerca de 4 milhões de pessoas passam pelos trens da CPTM e também pelo metrô diariamente, estão sendo prejudicadas. Não há previsão de restabelecer o serviço. A previsão, o anúncio da greve foi de 24 horas e a gente acredita que agora diminuiu um pouco, porque o horário de pico está passando, mais à tarde, que é a hora da volta, o transtorno deve voltar e com força maior. A esperança desses trabalhadores é que haja uma solução ao longo do dia, pelo menos até o final da tarde, para garantir uma volta para casa mais tranquila. Eu volto com vocês aí do estúdio. Tá certo. Obrigada, Kleber, pelas suas informações. Muito obrigada, Kleber, e ao longo do dia você fica com mais informações. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na programação da HIT, que ao longo do dia nós vamos trazer mais notícias sobre a greve de São Paulo. Até mais!